Senhoras e senhores, boa tarde a todos. É com grande satisfação que a Casa da Cultura de Presidente Figueiredo, a Cacuí, dá as boas-vindas a todos e declara aberta esta cerimônia de lançamento do livro Memórias das Lutas, a construção do indigenismo encarnado, de Egide Schweid, e do pré-lançamento do documentário que retrata parte de sua trajetória junto aos povos indígenas, Egídio Schweid, O Silêncio dos Quindiá. A Cacuí nasce do compromisso de preservar, valorizar e difundir a história, a arte, a cultura e a memória também dos povos indígenas e de Presidente Figueiredo. Ao promover encontros como este, reafirma sua missão de fortalecer a identidade amazônica, incentivar a produção cultural e contribuir para que histórias, saberes e experiências permaneçam vivos e acessíveis às presentes e futuras gerações. E nesta tarde, nós celebramos muito mais do que o lançamento de um livro e a apresentação de uma obra audiovisual. Nós celebramos a memória, a pesquisa, a cultura e o compromisso com a defesa dos povos originários, reconhecendo uma trajetória construída ao longo de mais de 6 décadas de dedicação, diálogo e respeito à Amazônia e aos seus povos. Agradecemos de forma especial a presença das autoridades, instituições parceiras, lideranças religiosas, representantes dos movimentos sociais, pesquisadores, estudantes e de toda a comunidade que hoje nos honra com a sua presença, tornando este momento ainda mais significativo. Sejam todos muito bem-vindos. E nesse momento, para dar início à nossa cerimônia, nós vamos convidar para compor a mesa de abertura os nossos convidados de honra, pessoas que, por suas trajetórias, representatividade e contribuição à sociedade, engrandecem este momento. Queremos convidar o Dom Zenildo Pereira, bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus, cuja missão pastoral tem sido marcada pelo compromisso com a evangelização e o serviço às comunidades da Amazônia. Nós convidamos também com muita alegria a pastora Adilene Pereira, da Igreja Missão Global da Fé, reconhecida pelo trabalho de fé, acolhimento e serviço à comunidade. Queremos convidar com muita alegria a Maiá Regina Schwad, representando a família do seu Egídio Schwad e seus filhos, guardiã da memória e da trajetória construída ao longo de décadas de dedicação aos povos indígenas. Nós queremos convidar também com muita alegria o senhor Guinter Francisco, colaborador da obra e companheiro de caminhada em importantes momentos da trajetória retratada neste livro. E para fechar esta mesa de abertura, nós convidamos também com muita alegria a Josiane Lima, representante da Cacuí, da Casa da Cultura, instituição anfitriã desta cerimônia e dedicada à valorização da história, da cultura e da memória do município. Recebamos todos com uma calorosa salva de palmas. Neste momento, nós convidamos os integrantes a cada um manifestar a sua palavra inicial nesse momento, pela ordem que foram chamados. Muito bem, deixa eu traçar só aquele lado. Pode ser aquele lá. Boa tarde para todos e para todas. Agora vai. Boa tarde para todos e para todas. Então, muito bom esta tarde, muito bom esta ocasião, muito bom esse momento que extrapolam nossas perspectivas também acadêmicas e culturais, que têm implicações muito mais radicais, não é? Falar desta experiência de um comprometimento, indigenismo encarnado, a gente usa essa expressão. A gente está falando, evidentemente, de vidas, de iniciativas, mas de processos históricos, não é?
A nossa pátria e a história da nossa pátria é marcada por decisões desastrosas no que diz respeito à vida das nossas populações originárias, não é? Desastrosas, mas não ingênuas. Desastrosas, mas sistematicamente articuladas. E, por outro lado, nossa pátria também tem uma história de resistência, tem uma história de lutas que é fruto de uma inteligência, é fruto de uma percepção desses caminhos de história e que por isso mesmo encontrou em homens e mulheres personagens tão comprometidos a capacidade de dar outros rumos para a vida das nossas populações indígenas, dos nossos povos originários, não é? E dentre esses nomes está a pessoa do Egídio, e dentro dessas lutas está a história deste lugar, deste espaço. Eu penso que esta é uma ocasião privilegiada, primeiro para a gente poder dizer, num tom muito claro para a sociedade, não é? Parece clichê, mas dizer que a luta continua. Temos sensação que esses movimentos tão reacionários, essas iniciativas tão violentas e tão intolerantes, parecem ir dominando o cenário e ocupando os espaços, quase que nos sufocando, mas fazendo memória do que tem sido a peregrinação, fazendo memória do que tem sido a expressão de tantas iniciativas, de tantas lutas, a gente tem uma esperança renovada e a gente tem um comprometimento renovado também. Evidentemente que, porque sou cristão, a nossa fé cristã, ela se constitui muito fortemente da experiência da memória. É preciso que a gente conte a história, é preciso que a gente narre os fatos, é preciso que a gente retome as lutas e é preciso que as lutas sejam contadas a partir da nossa perspectiva também. Senão a gente vai ter a impressão que ao falar da vida dos nossos povos, estamos contando lutas de derrotas e não é bem assim. Nós estamos contando histórias de resistência, nós estamos contando vitórias. Por isso a gente narra, a gente escreve, a gente faz memória. Minha saudação muito particular a Egídio Chouad. Trago também uma saudação do cardeal Leonardo Steiner, que é presidente nacional do Conselho Indigenista Missionário. Esperamos conseguir um contato com ele. E a minha saudação a todos aqueles que aqui se encontram. Boa tarde. Boa tarde a todos. Talvez eu não seja tão conhecida, eu gostaria de me apresentar. Eu sou filha de Presidente Figueiredo, apesar de não ter nascido nessa cidade que é tão maravilhosa e eu considero tão mágica, mas eu vim morar em Presidente Figueiredo com os meus pais ainda muito jovem, muito nova, por isso me considero filha, porque toda a minha história foi construída nessa cidade, toda a minha trajetória acadêmica, minha formação, e hoje, em fase adulta, 4 décadas vividas, eu posso dizer que já consigo também, através da minha trajetória, contribuir para a construção da cidade de Presidente Figueiredo. Então, eu me chamo Adilene Pereira, eu sou pastora da Igreja Missão Global da Fé, que tem base nessa cidade há 7 anos já, e essa igreja nasceu exatamente pelo desejo que nós tínhamos, eu e meu esposo, de contribuir com o desenvolvimento da nossa sociedade. E nós estudamos algo que poderíamos fazer para esse crescimento, esse desenvolvimento, através de uma geração de consciência, através de uma construção de uma cultura e de um estilo de vida. Mas também, há 14 anos, sou policial militar concursada, e sou economista, sou pós-graduada em neurociência e gestão de pessoas. Então, conviver com pessoas, falar sobre desenvolvimento de pessoas, construção de culturas, é uma das coisas que eu mais amo na vida. Eu me senti muito honrada em ter sido convidada a fazer parte dessa mesa, porque fazer parte, seu Egídio, dessa história e homenagear um grande escritor como o senhor é um marco na vida de qualquer pessoa e de qualquer ser humano, e principalmente na minha vida, que estou tentando escrever um livro há mais de um ano e ainda não consegui sair do primeiro capítulo. Então, eu quero lhe parabenizar de verdade
né? Porque o senhor é um exemplo para todos nós. Eu sou uma amante da literatura, eu sou uma amante da leitura. Eu tenho em casa uma biblioteca pessoal de quase 300 livros. E muitas pessoas me perguntam, né, se eu já li todos. Professora, a senhora já leu todos esses livros? E eu não compartilho com elas, na verdade, a verdadeira intenção do meu coração, apesar de gostar muito de ler. E eu queria abrir com vocês essa intenção. Eu queria, ao chegar à idade do seu Egídio, de sua esposa, poder ter uma biblioteca para receber pessoas, uma biblioteca aberta ao público. E ao invés de eu ir para uma casa de idosos, né, eu ter um local onde as pessoas venham me visitar, conhecer um pouco mais de histórias, de livros de escritores e eu poder conviver com essas pessoas, porque a convivência com pessoas me deixa realmente feliz. Então, é uma alegria, seu Egídio, e uma honra participar desse momento tão significativo. O lançamento de um livro nunca é apenas o lançamento de páginas impressas, é o registro de uma história que se recusa a ser esquecida. E as memórias têm um papel poderoso. Elas nos lembram de onde viemos, revelam os desafios enfrentados e nos ajudam a construir um futuro mais consciente. Quando uma história é preservada, vidas também são preservadas. E, como pastora, eu acredito que Deus nos chama a desenvolver um olhar de compaixão, justiça e respeito por cada pessoa. A verdadeira grandeza de uma sociedade não está apenas no seu desenvolvimento econômico, mas também na forma como honra sua memória, protege os mais vulneráveis e reconhece o valor de cada povo. E nós temos a exemplo de homens como o senhor e tantos outros que deixaram registrado na história, também registrar a nossa própria história, para que aqueles que vêm depois de nós possam ter um mapa, possam ter uma direção clara do que foi feito. Todas as grandes culturas, conquistas que antecederam a nossa chegada aqui, elas foram, infelizmente, batizadas em sangue, em derramamento de sangue. E isso é algo triste, porém necessário, para que haja uma evolução, uma plantação para os novos que virão. E como eu falei anteriormente, eu e meu esposo decidimos ser pastores nesta cidade para ser um braço de contribuição para a sociedade. E como mãe de 3 filhos, eu sempre reafirmo isso a eles. Nós estamos apenas fazendo o alicerce daquilo que vocês construirão. Talvez nós nem vamos chegar a ver o que a grandeza que isso aqui se tornará, mas se depender das nossas lágrimas, do nosso esforço, do nosso sofrimento, isso aqui tudo será construído com muita fidelidade e com muita alegria. Que esta obra não seja apenas lida, mas que desperte reflexão, diálogo e responsabilidade em todos nós. Que possamos aprender com o passado para construir um futuro onde a dignidade humana, a paz e o respeito caminhem sempre juntos. Como uma mulher que se formou na Escola Maria Calderaro, eu tenho muitas boas lembranças da Casa do Mel. Aquela esquina sempre foi uma referência para todas nós. O meu professor de matemática está presente aqui, o professor Josemi, a professora Célia, que foi uma professora de português. Eu quero lhe dizer que aquelas reguadas que eu peguei na canela, hoje eu posso retribuir com um bastão, porque eu sou sargento da Polícia Militar, então... Na verdade, aqui nós estamos testemunhando o encontro de histórias. E eu me emociono muito quando eu vi a professora, ela marcou muito a minha adolescência, e de todos nós, né? Sempre muito amável, muito dócil, mas muito firme também. Professora Terezinha Vilas Boas, que também chegou. E quando o meu filho, que hoje estuda no Maria Calderaro, pergunta, eu digo, meus professores foram heróis. E uma das professoras que mais me marcou foi a professora Eucilene, que era bibliotecária, gente. Os meus lugares, o meu lugar favorito da escola era a biblioteca. E
quando eu passo lá na comunidade do 28, que eu vejo ali que ela construiu uma biblioteca pessoal particular também, eu fico, mais uma vez, confirmando como pessoas como o seu Egídio, que marcam a vida de pessoas, histórias de pessoas, mudam cursos e destinos, né? Minha história, o curso da minha vida e o meu destino foi mudado, foi redirecionado pelo toque das mãos de pessoas que estão aqui presentes hoje. E eu só tenho muito a agradecer a todos vocês e ao convite de estar aqui. Parabéns, seu Egídio, parabéns a toda a família e obrigada por contribuir com a história da nossa cidade. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos aqui, cada um importante para esse momento, né? Alegram meu pai, nos alegram também. Estou com essa importante missão de representar a família, né? A família que muitas vezes estava geograficamente distante da gente, fora a nossa família pequena aqui, os irmãos né, que mais perto, os netos agora mais perto. Lembrando do meu irmão Ajuri, que não está presente aqui hoje, né? Mas o pai, de certa forma, meu pai sempre esteve presente na vida também desses rio-grandenses, do pessoal de Santa Catarina também. O pai sempre deu um jeitinho de estar muito presente. Também eu acho que representa um pouco os filhos do CIMI e da UPAN, que ele sempre fala, né? Que também não puderam estar presentes. Ele sempre chamou de filhos também, todos aqueles que ele ajudou a se encaminhar no indigenismo, na luta dos povos, né, ou dos agricultores também, na luta pela terra, né, e lembrar disso, que o pai, ele foi sempre motivador de mudanças, né? Ele sempre gostou de ser isso, de provocar questionamentos, né, internos, né, fazer com que a gente pensasse um pouco nos outros mundos possíveis, e que ele sempre disse que aprendeu isso com os outros povos, né? Com os povos indígenas, com todas as formas de viver que ele encontrou nessa caminhada. E ele sempre foi muito da estrada, né? Mesmo estando muitos anos aqui sediado em Presidente Figueiredo, mas ele foi muito aberto a conhecer um jeito diferente e conhecer respeitando, né? E provocou muita gente a também fazer igual, se questionar, né, seu jeito de viver, seu jeito de fazer as coisas e pensar no outro, sempre lembrando do outro, do diferente, das outras formas de pensar também. E uma coisa que ele disse que ele sempre orientou a gente estar aberto a novas ideias, né? A gente se colocar no lugar do outro, mas também estar aberto a outras possibilidades de ver. E aí, agradecendo a presença, né, do bispo, então, que nos honra aqui, mas lembrando também da acolhida de Dom Jorge Marques, que hoje mais cedo eu falava, né, na prelazia de Itacoatiara, né, onde o pai começou, eu acho, essa trajetória mais perto aqui, antes de chegar a Presidente Figueiredo, mas que o direcionou para o trabalho com o povo Waimiri-Atuari, que tanto marcou a vida dele, a vida da nossa família e também a vida de tantos outros que entraram no indigenismo e que conheceram a história desse massacre, né? Então, tem essa acolhida da igreja, né, na prelazia de Itacoatiara, no trabalho da pastoral indigenista, e que hoje ele movimenta, né, jovens, como ele fez lá em Itacoatiara, né, que movimentou muitos jovens para o trabalho. E aí, finalizar, para não me alongar muito, agradecendo a todo esse trabalho, na pessoa da Josi, né, que está aqui, que tem mantido a alegria e a esperança do meu pai. Também agradecer ao Tiago e a Terezinha Weber, que organizaram, também ajudaram a organizar todo esse momento, né, e também tem estado ao lado do meu pai, né, nesses momentos, né, e trazendo muitas alegrias, né. Então, agradecer a todo mundo e principalmente ao meu pai, né, por sua trajetória, por todos os ensinamentos,
junto com a minha mãe, né, que é falecida, mas que os dois juntos nos colocaram, de certa forma, em vários caminhos, naquilo que eles acreditavam também, no trabalho com os povos indígenas, no trabalho na agricultura, né? Então, nos encaminharam bem, eu acredito, né? E também agradeço esse momento, faço a memória da minha mãe aqui. Obrigada. Boa tarde. Eu, na verdade, sou um dos filhos do Cime do Egídio. Agradeço o convite. Eu acho assim essa obra, né, esse livro, né, importante porque resgata de fato uma memória que está muito presente, que é preciso ser contada para que de fato a gente possa olhar para o futuro, né? Quer dizer, é uma memória profundamente que diz muito a respeito da trajetória do CIMI, da trajetória da igreja, da trajetória também dos povos indígenas, né? E eu acho que o Egídio foi um dos protagonistas nessa história e o livro reflete muito isso, né? E eu queria aqui destacar um pouco como foi importante, né, o Egídio nesse processo, inclusive de mudança interna da igreja em relação à perspectiva da forma como enxergava os povos indígenas e a sua missão para com eles, né? E todo o processo, né, inclusive um processo doloroso, né, de mudança, de aprendizado com os povos indígenas, povos que muitas vezes foram enxergados como pagãos, que não entendiam de nada, etc., né, que passaram a ser valorizados nesse processo aí que o Egídio ajudou a conduzir a partir também do CIMI, né, e que, na verdade, queria destacar esse papel que o Egídio teve na própria criação do CIMI, né? O CIMI é um organismo da Igreja Católica, né, que atua com os povos indígenas e que foi criado em 1972 e o Egídio foi o primeiro secretário da entidade, né? E a igreja naquele momento ainda muito com essa perspectiva junto aos povos indígenas da conquista espiritual, a salvação passar, o único caminho da salvação era pela igreja, né? E um pouco com a janela que o Concílio Vaticano II abriu, né, também se refletiu na ação dos missionários que estavam junto com esses povos, né, e que se defrontavam com uma história de muita violência contra esses povos, também aqui na Amazônia, ou sobretudo na Amazônia, com a abertura das estradas, com toda a mortandade que aconteceu principalmente com os povos ainda sem contato nessa época, né? E que sensibilizaram os missionários. O Egídio teve esse trabalho de congregar os missionários, de organizar os regionais do CIMI, pensar essa outra perspectiva, né? E claro, foi um processo doloroso também, porque não se faz omelete sem quebrar os ovos, né? Então, quer dizer, naquele momento se disputava uma perspectiva de mudança, né? E era um processo também doloroso. E é importante destacar como a partir daí das intuições do Egídio e de outros companheiros naquela época, né, puderam apostar no protagonismo dos povos indígenas, de fazer o seu caminho, de dar possibilidade que esses povos se expressassem a partir do apoio às assembleias indígenas, né, e que os povos indígenas, então, uma vez articulados, puderam ir dando rumo a uma perspectiva diferente, uma perspectiva que buscava contemplar essa diversidade de povos, a sua riqueza, e que esses povos pudessem se afirmar em seus territórios demarcados, né? Eu acho que a contribuição do Egídio foi fundamental, deu muita força, né, também para que os leigos se envolvessem. Eu era um leigo naquela época e continuo sendo, né? Que foi assim capturado, né, por essa mensagem, por essa perspectiva e por essa riqueza cultural que os povos indígenas significam, né? E o Egídio foi sempre um animador, uma pessoa que pensa
sempre tem sonhos para além do que a gente está fazendo, né? Sempre nos provoca a buscar mais e caminhar para frente. Eu acho que o resgate dessa história nesse livro do Egídio é muito importante para que a gente, um pouco a partir dessas intuições e desse processo de apoio à luta, sobretudo dos povos indígenas, mas a luta pela Amazônia, por toda a vida e para que todos tenham a vida, a mudança foi muito importante. Então, eu agradeço ao Egídio e parabéns por essa obra, né? E que possamos seguir firmes, acreditando que a mudança e a perspectiva de futuro também passa pelos povos indígenas. Obrigado. Eu, enquanto Cacuí, né, estou aqui representando uma equipe de 12 jovens, né? Então, são jovens que foram tocados pelo Egídio, né, pela história, pela aquela sarça ardente que ele sempre fala. Então, nós nos reunimos, levamos a história dos Aimiri, dos povos indígenas, para as escolas, para os nossos visitantes também, que a nossa casa ela recebe visitantes, né, turistas, também acadêmicos, universitários. Então, nós fazemos esse trabalho, né? E é uma honra poder aprender muito com o Egídio, estar com o Egídio, né? Fazer parte da Casa da Cultura. A Casa da Cultura ela nasceu da, do casal, né? Dorothy e Egídio Chouad. E sempre com o intuito de quê? De levar a história, levar a informação. Tanto é que a nossa casa ela recebe muitos acadêmicos, mestrando, doutorando, e sempre buscando informações, tanto sobre Figueiredo, tanto sobre povos indígenas. Então, os jovens da Cacuí eles estão sempre atuando dessa forma, recebendo e também dando apoio, né, às pesquisas que são realizadas utilizando a história do Egídio e o acervo que foi construído pela Dorothy e por ele durante esses anos, né? Então, quando ele era jovem, né? E ele ainda é um jovem, né? Ele e Dorothy pegaram uma causa para si, né? E aí um dia um Quinhá perguntou para ele por que o civilizado, né, tinha feito tantas coisas com o povo dele. E aí o Egídio ele fez isso, né? Ele tem tudo lá para responder essa pergunta. Ele juntou um monte de documento, muitas coisas que podem responder a pergunta dos Quinhá. E nós estamos lá resguardando, né? Preservando, conservando uma série de documentos, justamente com esse propósito que Egídio fez, né? Durante toda a trajetória dele, que é responder a pergunta dos Quinhá, né? Então, nós estamos lá, né, trabalhando junto com Egídio, né, levando a causa, né, tanto para receber lá quanto ir para nas escolas também. E hoje temos os voluntários aqui, mas também tem uns que estão online, né, alguns acadêmicos que não puderam comparecer. Temos também instituições que nos apoiam, né, hoje não pôde estar aqui, né, alguns, mas tem outros que estão. Temos aqui da cultura, né, e do turismo, então agradeço por ter vindo aqui com a gente. Então, nossa casa recebe tanto a comunidade escolar, como também os turistas também, justamente para difundir essa história, difundir a história dos povos indígenas e principalmente de Figueiredo e dos Quinhá. Tá? Então, essa é a palavra em nome da Cacuí, né? E agradeço a presença de todos vocês que estão aqui. Agradecemos a todos pelas palavras compartilhadas, né, por todos os nossos convidados aqui presentes na mesa, que só enriquecem, né, esta tarde de celebração, memória e cultura. Nesse momento, nós desfazemos a mesa de abertura com a calorosa salva de palmas pela participação de vocês. Muito obrigada. Senhoras e senhores,
chegamos ao momento mais aguardado desta cerimônia. O lançamento oficial do livro Memórias das Lutas à Construção do Indigenismo Encarnado. Esta obra reúne memórias, experiências e reflexões construídas ao longo de mais de 6 décadas de convivência com os povos indígenas da Amazônia. Mais do que registrar uma trajetória pessoal, trata de um mutirão de pessoas e entidades, nas palavras do próprio Egídio, abnegados jovens, homens e mulheres, leigos e cristãos de diferentes confissões religiosas, dedicados à causa indígena. A obra busca contribuir para compartilhar parte da história de luta pelos direitos dos povos indígenas e certamente contribuirá para que essa memória permaneça viva para as presentes e futuras gerações. Hoje nós celebramos a publicação de um legado que passa a integrar o patrimônio da memória, da cultura e da história do Brasil. E nós queremos, convidar com muita honra o autor da obra, Egídio Chouade, para compartilhar um pouco conosco a sua trajetória, das experiências que deram origem ao livro Memórias das Lutas, à construção do indigenismo encarnado, das motivações que inspiram sua escrita e do significado deste lançamento. Uma salva de palmas para o seu Egídio. Muito boa tarde a todos e a todas, mas especialmente as criancinhas e os jovens, que estou vendo que tem bastante jovens aí presente, porque no sorriso e no olhar das crianças, e principalmente no sonho dos jovens, é que está o nossa esperança de um futuro melhor, né? Então, nesse sentido, eu fico feliz de ver aqui muitos jovens, né? E, inicialmente, eu queria fazer uma ressalva, né? A essa essa obra, né? Minha, entre aspas, né? Porque eu fui surpreendido, na verdade, há umas 2 semanas apenas, sobre essa obra. Eu, mais ou menos como a pastora falou, do trabalho dos escritos dela, na verdade, eu nunca consegui completar escrever um livro, né? Um livro, eu sempre tive dificuldade assim, mas também por uma certa convicção, né? Eu fui, quando secretário nacional do CIMI, né? Eu tive 2 companheiros, comigo, aliás, aqui vários, como Chico, Terezinha, conheceram, né? E nós tínhamos, assim, uma espécie de convicção. Uma era Dom Tomás Balduino, com quem viajei, assim, praticamente de norte a sul, de todo o Brasil, assim, nessa mudança, né? Essa perspectiva de mudança, procurando justamente encontrar, né, as pessoas, né, que na verdade fizeram o trabalho, não, a gente apenas articulou, né? E nesse sentido eu até sempre me sinto bastante constrangido, né? Com assim, homenagens, né? Porque eu sempre aceito elas assim, né? Mas com esse respaldo, né? De que elas procurem evidenciar aqueles que lá no chão se enfrentaram naquele período muito difícil, assim, inclusive os próprios povos indígenas, assim, vamos dizer, quase desesperados, sem confiança nenhuma, como o povo dizia, é uma causa perdida, se dizia.
Darcy Ribeiro, em 1900 em torno dos anos, no final dos anos 50, escreveu um livro, Os Índios e a Civilização, no qual ele dá dados assim desesperadores, né? Em que, por exemplo, né, ele dizia que eram já menos de 100 mil, e só naquela metade do ano, do século passado, tinham desaparecido 74% dos povos, né, que ainda sobreviviam, né? Então, nesse sentido, aí o que eu queria dizer exatamente, então, esse bispo, Dom Tomás Balduino, ele dizia, ele como eu, como o outro colega, que é o padre, o padre Yazzi, Antônio Yazzi, né? E nós tínhamos a convicção de que a gente não devesse escrever livros, né? O Tomás Balduino dizia, nunca nos devemos omitir diante de um crime quando ele acontece. Sempre temos que tomar uma posição. E o Yazzi dizia, se eu escrevo um livro, estou, de repente, na metade, assim, no capítulo principal, e acontece um crime, lá no Maranhão, a invasão dos madeireiros no Maranhão, os latifundiários no Mato Grosso do Sul, os garimpeiros, né, Yanomami, ou os garimpeiros a Paranapanema, invadem a terra dos índios Vaiviri e Atuari. Aí eu digo, mas eu estou escrevendo e me desculpe, e não tomo posição, né? Então, aí a gente, de fato, ficava nessa situação, né? E até hoje eu nunca fiquei praticamente livre para poder escrever, de fato, o livro, porque sempre tem alguma coisa acontecendo, né? No momento, por exemplo, né, eu acho que todos nós somos chamados a tomar posição frente ao que está acontecendo em Gaza, né? A gente não deveria poder omitir. E assim, ao longo da história que eu percebi que ocorreu nesses anos do CIMI, né? Foi exatamente assim, uma coisa muito grave, né? E eu acho assim que tem coisas, né, que todas nós, de qualquer denominação religiosa que somos, temos que olhar na nossa história, né, que tem assim uma raiz da Europa, né? E eu acho assim, né, que muitas vezes me dei conta, né, que sim, né, que a gente tem que aprender, né, sempre a qualificar a situação onde estamos e da qual nós fomos envolvidos e da qual, de uma forma ou de outra, nossos antepassados participaram. E eu acho que dessa posição a gente pode realmente procurar encaminhar novos caminhos. Por exemplo, uma coisa que quase é como que um pecado original, foi um pecado original, né? No dia 7 de junho de 1494, se reuniram autoridades na Europa, né, em Tordesilhas, e simplesmente dividiram essa terra americana toda, né? Assim como se não tivesse gente, ignorando totalmente as pessoas que estão ali. E essa é a realidade que até hoje governa, né? Em todo sentido, né? Inclusive nós cristãos aceitamos, né? E defendemos até muitas vezes essa posição que está aí. Eu acho que, no mínimo, né, temos que começar a colocar lentamente em questão, porque o que ocorreu após, né, com a invasão, a partir da invasão do Pedro Álvares Cabral, né, continuou, né? Continuou até depois com os bandeirantes, né? E se você analisa o que aconteceu aqui onde nós estamos há 55 anos atrás, né? É até pior do que fizeram os bandeirantes, né? Um povo, né, que tinha 3.000 pessoas, né? Foi ignorado a sua existência, passou-se
tratores, abriu-se uma estrada sem consulta, né, sem nenhuma tentativa de contato, só mesmo no momento em que houve a reação forte, né, aí então ainda se liquidou, né, restando apenas 332 pessoas, né, quando a estrada passou, né, são crimes, né, e a gente, eu acho que morando aqui em cima da terra, né, e como hoje, né, nós almoçamos ali no Cristalino, né, e vemos assim, e por todos os lados que vamos, né, vemos uma terra linda, né, por todos os lados, e ela foi ocupada há milênios por um povo que de repente foi chutado fora, né? Então nós temos que qualificar saber qualificar o que aconteceu aí, né? E saber nas escolas, né, etc. E nossos filhos, todo mundo sabe, ver uma perspectiva diferente. Se a gente vê as autoridades em todo sentido, praticamente, no mundo, quanto mais forte o país fica, tanto mais agressivo ele fica. E, inclusive, a gente vê isso, percebe, né, que também fica mais medroso. Por exemplo, nessa Copa, né, que vocês viram, qual é o país praticamente mais fragilizado das Américas? Não é o Haiti? E, de repente, o Haiti é proibido de entrar no país mais poderoso do mundo, né? Por quê? Por medo. Então, provavelmente só pode ser por medo, né? Então, eu acho assim, que a gente assim, tem que, a partir disso, de uma posição nova, assim, né? Tanto das igrejas, né? Porque também, quando a gente criou a OPAM e o CIMI e a CPT, sempre foi com esse olhar que o Concílio Vaticano II falava, né, de que aberto, né, e não fechado, com a participação, né, inclusive até assim muito intensamente das diversas religiões, denominações religiosas nos próprios passos internos. Lembro-me a propósito, né, de um casal de pastores, né, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, que trabalharam no Acre, uma aldeia Marunaua, né, dos índios Madirá, que, assim, uma situação, região de malária, né, com apoio na época do bispo da região também, toda a igreja, as igrejas assim, católicas e várias igrejas de denominação evangélica, né? Foi um trabalho muito importante, né? Então, eu vi e assim, passando pelas mesmas situações, eu acho que a gente constrói nesse respeito, e que deveria começar, no caso, por exemplo, aqui, com respeito profundo pela religiosa da nossa parte, né, que, principalmente com esse povo indígena, no caso, né, nas celebrações. Deixa eu só beber uma aguinha. Mas quando vocês quiserem também fazer alguma pergunta, não podem também. Pois é, então eu acho que a gente não tem nem condições quase de imaginar o que eles nos poderiam ensinar. Nesse livro vocês vão encontrar uma foto que é de 1969, né, de um encontro FUNAI Missões, né, e lá tem no meio um padre de traje branquinho, né, o nome dele é Gil, é o padre dominicano, Frei Gil Gomes. Ele trabalhava na Gossuruí, no Pará, no sul do Pará, em plena na área onde ocorreu a guerrilha do Araguaia, né? E ele dizia que a gente deve ter
uma obediência religiosa criativa, né? E ele dizia lá para a gente, né, numa reunião em 1968, né, de que ele trabalhou ali com esses Suruí, né, e participava das festas deles, dançando com eles, etc. Então, numa certa altura, começou assim o zum entre eles viam com ele, né, queriam ver um dia também as festas do Frei, lá onde ele via, lá do Marabá, né, que então, faziam questão, né, de ver como é que deveria ser uma coisa muito linda, né? Eles imaginavam, né? Aí ele, afinal de contas, não conseguiu mantê-lo dele, levou um grupo deles para Marabá, lá para uma missa. E quando terminou a missa, saindo da igreja, eles cercaram o Frei, né? E perguntaram por que todo mundo estava tão triste. Então, eu acho que assim tem muito a ensinar. Infelizmente, pelo sistema que temos nas nossas paróquias, dioceses, etc., e todas as nossas organizações assim de civilizadas, município, estado, etc., né? Por exemplo, a paróquia daqui, né, que é onde nós estamos, né, ela vai até praticamente, né, só até Albonari, né? Onde começa aquelas comunidades que vivem como Jesus mais queria, que tem tudo em comum e divide seus bens com alegria, não existe mais. Elas são esquecidas. Então, eu acho que a gente tem que achar formas, porque de trás de tudo isso está aquilo que ocorreu lá em Tordesilhas, em 1494, né, no fundo. Então, eu acho assim que, nesse sentido, no caso dessas nossas relações, né, com as comunidades indígenas, devem ser sempre cada vez mais questionadoras de nós mesmos, para que a gente, paulatinamente, possa chegar a conhecer, a reconhecer, a qualificar nossas atitudes, né? Porque senão a gente fica preso, no meu entender, na concorrência que se vê num campeonato de futebol, né? Numa Copa do Mundo, né? E quer dizer, então eu acho assim, né, por aí que a gente deveria assim pensar. Mas eu estou falando muito, eu queria que vocês assim pudessem perguntar também alguma coisa. Então, Assim. depois. É, Vai ser depois. isso aí. A gente vai fazer chamar para Tá. tem no final do documentário que a gente vai fazer as perguntas. Tá, isso. Tá bom. Bora lá. Isso aí a gente já quer comentar. Então, agradecemos a palavra do autor do livro, sim, né? É o seu Egídio. É com grande honra e satisfação que a Cacuí, juntamente com os parceiros desse projeto, declara oficialmente lançado o livro Memórias das Lutas, a construção do indigenismo encarnado, de Egídio Shuaid. Eu vou Que com essa ressalva, né, de que eu fui surpreendido, porque depois de trás do livro tem o Tiago, Sim. o Chico, o Pan, né, o Cime, etc., que deram oportunidade ao livro poder existir, né? Isso. Não eu. A gente vai chegar lá nessa parte. Mas que esta obra percorra muitos caminhos, desperte reflexões, inspire novas pesquisas e continue fortalecendo o compromisso com a memória, a justiça e a valorização dos povos indígenas. Parabenizamos o autor e todos aqueles que contribuíram para que este importante registro histórico chegasse às mãos da nossa sociedade hoje.
Nós vamos quebrar um pouco o protocolo nesse momento, devido a alguns dos nossos representantes e parceiros que estão aqui terem que se ausentar. Nós vamos convidar, né, todos os integrantes da mesa de abertura, os organizadores da obra e os representantes das instituições parceiras que aqui estão presentes para um registro fotográfico oficial deste momento, que passa a fazer parte da história cultural de Presidente Figueiredo a partir de hoje. Então, nesse momento eu quero convidar a todos aqui para esse registro fotográfico, por gentileza. Palmas. Todo mundo, viu, gente? É a foto, porque depois vai todo mundo se dispersar e a gente precisa desse momento registrado com muito sucesso. Pode vir todo mundo, tá? Bora, Sérgio, bora! O Adu, Maiká, família. Tem mais instituição que Eu não consigo.
continuidade à programação desta tarde, convidamos a todos para um momento igualmente especial. Se o livro preserva a memória por meio da palavra escrita, o documentário amplia esse legado por meio das imagens, das vozes e dos testemunhos. A produção que será apresentada retrata parte da trajetória de Egídio Shuaide e reafirma a importância de registrar e compartilhar histórias que contribuíram para a defesa dos povos indígenas e para a construção da memória da Amazônia. Nesse momento, nós vamos passar a exibição do documentário, né, do trailer do documentário Egídio Shuaide, O Silêncio dos Quinhá. Logo depois, nós convidamos com muita alegria a equipe responsável por essa produção do documentário para apresentar brevemente a proposta desta obra audiovisual, aqui na pessoa do seu Heraldo Daniel. O pai sempre teve, desde o seminário, quando ele começou a tomar conhecimento da questão indígena, né? Ele logo começou a fazer um trabalho de denúncia das situações. Não se sabe o que aconteceu às demais 6 aldeias, pelo menos 6 aldeias que sumiram da região antes do enchimento do lago. O segmento mais atingido, mais violentado, assassinado pela ditadura foram os povos indígenas. Ele foi uma das pessoas que naquele momento crucial ele deu a cara a tapa. Se não fosse isso, olha... Essa aqui não é no Aiará, né, pai? Eu acho. Sim, também. Essa é a escola. Essa é a escola, né, de lá. A gente seguiu o método Paulo Freire, e o método Paulo Freire parte do princípio de que a gente busque sempre a partir dos conhecimentos da ciência do próprio povo, e a partir do desenho começaram então a desenvolver, a criar o seu alfabeto. Então os índios começaram a revelar para nós, dentro do processo de alfabetização, o que ocorreu. Até hoje eles não sabem por que Câmia, o civilizado, matou a nossa gente, os Quinhá. A Piemieca,
tem alguém que vai falar?